Olá, irmãos, saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Terezinha Candeeiro, chamado O Evangelho Alcança Gerações. E esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Como eu gosto de deixar bem claro, eu não escrevi o texto, foi a irmã Terezinha Candeeiro, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero fazer o pedido que faço diariamente aqui, que é o de pedir aos irmãos que compartilhem a mensagem, que acionem o sininho, que se inscrevam, que façam comentários. O comentário é algo que dá bastante engajamento, porque assim o algoritmo, o YouTube, ele entende que é uma mensagem relevante e vai então compartilhar com outras pessoas. E eu vou aqui fazer um agradecimento de público a 3 pessoas que sempre comentam no aquilo que eu entendi, no nosso manancial. Que é uma pessoa chamada Elânia, que é uma amiga, que trabalhou comigo há muito tempo, mas ela assiste todo dia o aquilo que entendi. E eu creio que Jesus Cristo vai falar o coração dela. Ela é uma pessoa que sempre tem uma palavra para deixar. Outra pessoa que também vira e mexe, está deixando aí um bom dia ou alguma interação, é uma pessoa chamada Marli Trofino, com quem eu também trabalhei faz algum tempo, e ela passa por aqui e deixa um recado. E tem uma pessoa que eu não conheço, não sei se é homem, não sei se é mulher, chama-se Dia a Dia na Roça. Todos os dias, o Dia a Dia na Roça deixa lá uma mensagem de incentivo, um bom dia, um amém, ou algo que entendeu. Então eu só posso agradecer de coração essas pessoas que têm atendido meu pedido e têm feito os comentários. Então eu peço a você aí, faça a sua parte também para que esse devocional possa seguir para outras pessoas, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos capacite a entender a sua palavra. Ó Deus, nós pedimos que Tu nos mostre aquilo que o Evangelho tem de mais importante, que nós possamos compartilhá-lo, que nós possamos entender a nossa responsabilidade para que a sua palavra seja divulgada. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos pela liberdade religiosa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 até o 9, tá bom? 2 Timóteo 1, 3 a 9. Mentira, eu vou ler do 3 ao 9, ó. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-te das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Bom, irmãos, então esse é um texto, é uma passagem bastante significativa, ela é muito rica em significado. Por quê? Porque o irmão Paulo, ele escreve lá para o irmão Timóteo, com palavras o quê? De encorajamento, de reflexão,
para que ele realmente possa ter essa crítica espiritual. Ele expressa a gratidão a Deus e lembra para o Timóteo da fé genuína que ele herdou da mãe Eunice e da avó Lloyd, né? Ele também, o irmão Paulo também exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que está nele, deixando bem claro que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, mas de autocontrole. O irmão Paulo chama o irmão Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Cristo, nem de Paulo, nem dele, né, que era prisioneiro, mas a participar dos sofrimentos do evangelho, confiando na graça de Deus. Ele também deixa bem claro que Deus nos salvou e nos chamou com um chamado santo. Não um chamado assim de bobeira, baseado em coisas que a gente faz, em obras. Não, nada disso. Foi um chamado segundo o propósito de Deus e a sua graça, que foi manifesta em Cristo Jesus. Bom, essa passagem que a gente acabou de ler nos inspira, né, a viver com coragem, com fé, com gratidão, confiando no propósito divino. Bom, e a irmã Terezinha Candeeiro fala assim, que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele encontrou Timóteo em uma das viagens dele missionária e ele olhou e já matou a charada. Ele falou, nossa, esse cara aí é um cara que vai ser de grande valor para Deus. Ele percebeu a fé dele, viu o potencial e ele viu o valor do Timóteo para a obra de Deus, independente dele ser jovem. Timóteo, ele era filho de mãe judia e de pai grego, né? Ó, você vê como é que Deus faz as coisas, né? Qual que era a possibilidade dele virar um cristão? E a Bíblia diz, né, que ele conheceu a mensagem do evangelho desde pequenininho, né? Aprendeu com a avó e com a mãe. E quando a gente pensa em Timóteo, a gente pode aprender que o quê? Que a semente do evangelho ele é lançado quando a criança pode frutificar e a semente pode contribuir para a formação de discípulos e de futuros servos de Deus. Aí ela comenta aqui, a irmã Terezinha, ela comenta sobre Louis Bush, que foi um dos precursores da janela 1040, que essa janela 1040, ela localiza uma região geográfica entre a 10ª e a 40ª grau ali ao norte da linha do Equador, onde menos o evangelho chega. E ele também popularizou a janela 4/14, que fala o seguinte, crianças e adolescentes do mundo entre 4 e 14 anos, né, precisam ser evangelizadas. E aí ele nos desafia um foco missional, de direcionar os esforços para alcançar e abençoar as crianças. Timóteo conheceu a palavra na infância e se tornou um obreiro super valoroso, um grande missionário. E aí a pergunta que não quer calar é quais são as crianças que são na sua casa, nos lugares que você conhece, nas igrejas, nas comunidades, que estão ali sem saber do evangelho, né? Essas crianças também precisam ser alcançadas e receber a graça de Deus por meio de Jesus, tá bom? Bom, o versículo de hoje lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. O nosso manancial termina assim, ó. As crianças precisam conhecer o poder transformador de Deus, manifesto por meio do seu amor salvífico. Agora eu vou terminar, né, deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos que o evangelho alcança gerações, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino com a frase com a qual tenho terminado todos os dias desse ano, né? 120 dias nós já dissemos isso. É uma frase da W. Tozer que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.